essa cultura, ter essa cultura muito clara para as pessoas que estão dentro da nossa empresa, porque senão a gente não vai conseguir atingir resultado nenhum, absolutamente nenhum. O que nós temos que perceber é que, como eu falei, eu já vou usar aqui a ajuda do Flipchart, tá? Se vocês não estiverem enxergando, gente, manda aqui no chat, já que vocês não estão querendo abrir a câmera aí, manda aqui no chat as dúvidas de vocês que eu vou responder, tá? Mas eu costumo dizer que esse processo de implementação de cultura de uma empresa, ele passa por 5 pilares. Por que 5 pilares? Pilares é a construção, tá espelhado, né, gente? Deixa eu fazer uma correção aqui, para eu corrigir a minha câmera para vocês poderem enxergar melhor. Só um segundinho. Uau, feito. Resolvido. Ou não? Tô girando de todos os jeitos aí, né, pessoal? 5, vocês estão vendo ao contrário, né? E agora sim. Eu tô vendo ao contrário aqui para mim, tá? Vocês estão vendo direito, gente? Pessoal, coloca aí no bate-papo para mim. Eu preciso saber disso para poder continuar o nosso conteúdo aqui. É a primeira vez que eu vou usar o Flipchart, então eu preciso entender se vocês conseguem enxergar. Certo, tá? Se eu estou escrevendo aqui e para vocês está chegando certo, porque aqui para mim está ao contrário. Boa, Juliane, está certo, né? Então, nós trabalhamos com 5 pilares para que a gente possa formar um time de alta performance na sua empresa. Quais são esses 5 pilares? O primeiro deles é autogestão. Eu falei muito disso na semana passada. Como nós podemos ser a nossa melhor versão de nós mesmos? Então, o primeiro pilar é autogestão. O segundo pilar é liderança. Este pilar em específico que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês, tá? Eu vou trabalhar com vocês aproximadamente 5. Ah, mas Matheus, por que aproximadamente? Porque existem mais pilares, mais princípios da liderança. Existem outros sim, só que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje 5 princípios da liderança. 5 princípios da liderança. Por que esses 5 princípios? Que para mim são os mais importantes, são aqueles que realmente as pessoas não falam tanto por aí sobre o que são esses princípios e como aplicar eles no dia a dia da empresa. E isso gera uma confusão muito, muito grande na hora de aprendermos a gerir de verdade, tá? Aprendermos a liderar de verdade. Existe uma enorme diferença entre liderar e chefiar e gerenciar. São coisas completamente diferentes, tá? Um líder, ele tem a única obrigação de liberar o caminho. O que quer dizer isso? Um líder só tem a obrigação de liberar o caminho para que as pessoas consigam fazer aquilo que precisa ser feito. Matheus, qual é a diferença? Qual é a diferença, então, de um líder? Qual é a diferença de um líder para um gerente? Gerente. Qual é a diferença de um líder para um gerente? Gente, assim, ó, o líder, ele tem o papel de abrir o caminho, ele abre o caminho para que a equipe consiga exercer aquilo que ela precisa exercer para conseguir ter o resultado que ela quer. Então, quando a gente está falando de gerência, quando nós estamos falando de gerência, nós estamos falando abertamente, Gente, só um minutinho, eu estou colocando aqui no Instagram também que nós estamos ao vivo. Eu vou abrir aqui ao vivo. Feito. Quando a pessoa está gerenciando alguma coisa, ela está cuidando para quê? Tudo que foi designado para ela,
ela está ajudando as pessoas a fazer aquilo que é preciso ser feito. Por exemplo, aquilo que está no código de cultura, manual de processos, manual de processos. Ó, quem está entrando no Instagram, gente, clica no link do Zoom aí e vem para o Zoom, porque eu estou aqui ao vivo no Zoom tirando as dúvidas de quem está precisando, tá? Então, vem para o Zoom, clica no link da bio aí. Oi, Maíra, tá entrando ao vivo aí, ó, tô no Zoom dando mentoria, viu? Então, só abrir aqui para avisar que eu tô no Zoom dando mentoria. Tô aqui usando o Flipchat aqui do lado, então, quem quiser, clica no link da bio, vai direto lá pegar o link do Zoom de hoje, tá certo? Vamos lá, continuando aqui. O líder tem o papel de abrir o caminho para que tudo que a empresa precisa, para que tudo que a equipe da empresa precisa fazer, ela consiga fazer. Então, o líder abre o caminho e o gerente instrui todos os passos. Tudo aquilo que está no manual de cultura, tudo aquilo que está lá no manual de processos, quem cuida para que isso aconteça é o gerente, o líder, só vai abrir caminho. É por isso que eu vou trazer hoje 5 pilares da liderança, 5 princípios da liderança, porque você precisa entender que o líder somente abre caminho para que a equipe consiga executar aquilo que precisa ser feito, tá certo? Gente, quem está entrando aqui no Instagram, link da bio, vai lá e entra no Zoom que eu estou ao vivo agora, tá certo? Olha só, gente, continuando aqui. Vou apagar aqui, que agora eu vou direto para os 5 princípios da liderança. Vou trazer 5 gente, fiquem atentos, porque eu vou trazer os outros princípios. Eu gosto de aproximadamente 10 princípios, tá? Às vezes um entra mais, dependendo da pessoa que eu estou ensinando, que eu estou mentorando, entra mais um ou entra menos um, tá? Então, aqui no Zoom, eu quero trazer para vocês aqui no Zoom, sempre a possibilidade de vocês abrirem a câmera de vocês, falarem comigo, tirarem as dúvidas. Ah, mas Matheus, eu não tenho empresa ainda. Não tem problema. Você está fazendo o caminho certo. Você está aprendendo antes de abrir a sua empresa. Maravilha. Muito bom isso para você. Agora você precisa entender que o trabalho que a gente faz aqui, ele é destinado para empresários que querem realmente ter um time de alta performance. Então, tá montando um time, ou tá aprendendo como montar um time, aqui é o lugar certo, porque eu estou ensinando o caminho, o passo a passo para você, tá bom? Primeiro princípio que eu vou trazer para vocês agora, princípio número 1, deixa eu só conferir aqui se está todo mundo vendo no Zoom. Gente, quem está no Instagram, vem para o Zoom, porque eu realmente estou fazendo aqui no Zoom muito melhor, tá bom? Olha só, primeiro princípio que você vai utilizar para você ser um líder melhor é elimine burocracias. Elimine burocracias. O seu papel como líder é um só: facilitar o caminho das pessoas que querem ter resultados dentro da empresa. Facilitar o caminho das pessoas que vão executar a empresa, vão executar a missão da empresa. Sempre você precisa eliminar burocracias. As burocracias dificultam o dia a dia do seu liderado. A burocracia dificulta o caminho que você está tomando rumo à missão da empresa. Então, você como líder, tendo o papel de abrir caminho para o seu time executar a sua missão, a sua visão da empresa, quando você abre esse caminho, as metas começam a aparecer mais facilmente. As metas começam a aparecer mais facilmente. Por quê? Porque você está abrindo o caminho e está facilitando. Gente, burocracia, quem gosta de burocracia? Ninguém gosta de burocracia. Absolutamente ninguém gosta de burocracia. Então, elimine essa burocracia. Matheus, o que significa de verdade eliminar a burocracia? É simples. Você vai lá e você vai avaliar o time. O time está entregando numa velocidade?
numa velocidade interessante tudo que precisa entregar? O time está achando fácil? Olha só, essa palavra foi muito estigmatizada, né? Não, nada pode ser fácil, tudo tem que ser difícil. Mentira, mentira, a gente pode sim ter coisas fáceis para fazer. E o seu papel como líder é tornar as coisas mais fáceis para serem feitas. Este é o seu papel como líder. Então, ó, elimine a burocracia para que você ganhe velocidade, para que as coisas fiquem muito mais fáceis e para que o seu time se sinta mais livre, mais solto para cumprir a missão da empresa. Então, preste atenção aqui, você não tem o papel como líder de fazer a roda girar. Isso é um grande mito que muita gente conta por aí. Você não tem o papel de fazer a roda girar. Este papel é do gerente. Somente o gerente tem o papel de fazer a roda girar dentro da empresa. Então, pegar o manual de processos, o manual de cultura e executar dentro da empresa é papel de gerente. O seu papel como líder é facilitar, aumentar a velocidade, eliminando as burocracias da empresa. Tá certo? Faz sentido, gente? Quem está me ouvindo aí no Zoom, faz sentido? Coloca aí no chat, por favor. Já que ninguém quis ver a câmera comigo hoje, eu estou falando sozinho, coloca aí no chat, Juliane, Daniel, Roberto, Loja, pessoal, coloca aí no chat. Coloca aí no chat. Faz sentido? Maravilha, então. Juliane, seguindo, vamos lá. Falei do primeiro princípio, todo sentido, né? Maravilha. Vamos lá. Qual o segundo princípio que eu posso trazer para você aqui, para que você entenda qual é a diferença entre líder, vou colocar aqui no cantinho, ó, entre líder e gerente. Lembre, o que a gente está fazendo aqui agora é distinguindo liderança de gerência, tá certo? Segundo princípio, que tem conexão com o primeiro, conexão, mas não é a mesma coisa. O segundo princípio é ser mais informal. Ser mais informal. Olha só. A formalidade numa conversa com um colaborador, a formalidade com a conversa com o colaborador está muito mais conectada, de novo, com um gerente do que com um líder. Explica melhor, Matheus? Sim, vamos lá. Explico sim. Olha só. O líder, ele tem um papel de maior informalidade dentro do processo, porque o líder é a pessoa que vai chamar você para conversar numa reuniãozinha mais rápida, numa reunião mais direta, numa reunião mais simples, sem necessariamente ser extremamente formal. Então, qual é o papel da liderança? Primeiro de tudo, sinta a tensão do time. Sinta o que está deixando o time tenso. Você precisa saber analisar, saber fazer um diagnóstico desse processo para que você identifique quais são os pontos de tensão do time. Quando você identificou quais são os pontos de tensão do time, aí sim você pode partir para o passo 2, que são essas conversas mais informais, que são essas conversas mais simples, que você possa chamar num canto e dar algum tipo de feedback mais no boca a boca. O gerente tem a obrigação de dar feedbacks por escrito, sendo mais formal, registrando o processo todo, escrevendo na ferramenta, deixando disponível para que o líder saiba exatamente quais são as conversas que estão acontecendo entre o gerente e os seus liderados, né, gente? Quando eu falo gerente, é gerente, supervisão, qualquer tipo de cargo que seja o líder imediato de um time operacional, tá? Então, todo mundo que lidera alguém, eu estou chamando aqui de gerente, tá? Por quê? Rapidinho, só para a gente fazer aqui uma explicação, tá? Para quem não... Nossa, que pirâmide feia. Mas dá para entender. Para quem ainda não viu isso nos meus conteúdos, a gente tem dentro da empresa 3 camadas, tá? Três etapas da empresa.
Aqui em cima está o estratégico, aqui está o tático e aqui está o operacional. O que quer dizer isso? Operacional é o time que faz as coisas propriamente dito. São as pessoas que estão, por exemplo, numa loja, como a gente tem alguém de loja aqui assistindo a gente, como lá na loja é o time de vendas, é o time de caixa, é o time de estoque, é o time de auxiliares de venda, é o time que faz, propriamente dito, o processo final da empresa, tá? Aqui no meio, nessa pirâmide da empresa, aqui no meio, nós temos o time tático. O que é o time tático? O time tático nada mais é do que o time de gerentes, supervisores, líderes de setores. São as pessoas que vão ajudar o operacional a funcionar. Este é o papel do time tático. É o papel do time que está ali gerenciando o processo. Já o estratégico é o lugar do empresário. O empresário não tem que estar no operacional, o empresário não tem que estar no tático. Matheus, eu estou fazendo função operacional. Qual é o tamanho da sua empresa? Se você já tem um time para você delegar, aí é outra coisa. Se você já tem um time para fazer delegação, aí você já tem a capacidade de começar a sair do operacional e subir para o estratégico. Por quê? Se você está fazendo a sua empresa funcionar aqui no operacional, quem está fazendo a sua empresa crescer? Quem pensa as estratégias para a empresa crescer é o estratégico, é o dono da empresa. Se o dono da empresa não está fazendo esse papel, ninguém está fazendo, e aí provavelmente a sua empresa está estagnada. E se a sua empresa está estagnada, aquilo que não está crescendo está caindo. Aquilo que não está aumentando está diminuindo. Isso é uma lei básica. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Guarde essa frase porque ela vai fazer diferença para você, ok? Então, o líder precisa ser mais informal. Como? Fazendo reuniões mais informais. O que são reuniões mais informais para um líder? Uma reunião mais informal é aquela reunião de 15 minutos, onde você vai chegar com o seu time, vai fazer ali um pitch de conhecimento, vai buscar, o que vocês estão com dificuldade, o que está acontecendo e tal. Ouve o time de maneira bem informal, 10, 15, 20 minutos, reunião rápida, passou as informações, ele vai processar essas informações, você como líder vai processar essas informações e vai passar uma nova estratégia para o seu time tático executar, ok? Uma outra questão que o líder pode aplicar para ser mais informal é realmente chamar o time para situações informais. O que quer dizer isso, Matheus? Happy hour. Bora para um happy hour, bora para um churrasco, bora fazer um amigo secreto, vamos fazer sei lá, uma festinha da empresa, uma festa fantasia da empresa, ou venham todo mundo fantasiado amanhã para a empresa, porque a gente vai trabalhar amanhã todo mundo fantasiado. Ah, mas Matheus é besteira. Não, você está fomentando a informalidade dentro da sua empresa. E este é um dos papéis do líder. Por quê? Você fomenta a informalidade. O gerente tem o papel de ser extremamente formal, porque o que ele faz de feedbacks, o que ele faz de análises, o que ele faz de vamos lá, análise de dados, indicadores, o que ele faz de realmente a parte escrita, burocracia da empresa, quem faz essa burocracia da empresa são os gerentes. Você precisa estar livre, você precisa estar com a cabeça fresca para que você consiga, sim, criar estratégias para fazer a sua empresa crescer. Fazendo sentido, gente? De novo, vocês estão me deixando tão sozinhos aqui, estou me sentindo realmente gravando um vídeo ou dando uma aula, simplesmente dessa forma. E isso não é legal para mim, porque eu não tenho feedback de vocês. Mas então, por favor, já que vocês não querem abrir a câmera, ou no mínimo abrir o áudio de vocês para trocar uma palavra comigo, coloca aqui no chat, coloca aqui no bate-papo, que vocês estão me ouvindo e que está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Tá? Coloca aí para mim, enquanto eu preparo aqui o flip para
o princípio número 3. Gente, fazendo sentido? Eu tinha preparado o nosso encontro de hoje para tirar dúvidas de vocês, tá? Nosso encontro de hoje era única e exclusivamente com a intenção de tirar dúvidas de vocês. Mas como vocês não estão falando, eu resolvi entregar conteúdo. Então vai ficar como uma aula aqui. Não consegue abrir o áudio? Deixa eu liberar para você, então. Acho que agora sim. Oi, Juliane, bom dia. Matheus. Eu estou analisando tudinho aqui, tá? Ótimo, então. Tá fazendo sentido para você? Tá sim, tá sim. Inclusive, eu sou muito nova nesse ramo, né? Minha empresa tem 10 meses Ótimo. e eu tenho uma equipe de 4 funcionários, né? Uhum. Tenho mais funcionários, mais 4 que são meus colaboradores diretos, os restantes são prestadores de serviço, né? Então, eles vão uma vez na semana, né? Uhum. E eu me encontrei numa situação que eu vi que a minha empresa não estava seguindo o rumo que eu queria. Por quê? Porque eu era muito amiga dos meus funcionários, né? Uhum. Então, eu resolvi mudar. Eu resolvi ser a gerente da minha Ah, empresa. certo. E só que não é o que eu idealizei como líder, né? Eu sempre quis ser a líder, né? Uhum. Então Uhum. hoje eu estou botando uma pessoa para treinar, para ficar no meu lugar, no caso uma gerente. Que eu sempre gostei de sair com meus funcionários, de levar um negocinho para agradar eles, porque eu quero que eles briguem pela minha empresa, né? Então eu quero que eles fiquem ali do meu lado. Sim. Só que hoje eu me tornei a chefe chata, né? Infelizmente. Porque Mas você... eu vi que as coisas não estavam fluindo, o meu Uhum. faturamento tinha caído demais, muito assustador, entendeu? Então, infelizmente, tive que assumir esse papel de gerência. Uhum. Qual é o seu setor, Juliane? No caso, o ramo da minha Isso. Sua empresa empresa faz o quê? é uma escola de cursos profissionalizantes. Ah, legal. Legal. E esse seu time é um time de vendedores ou é um time Eu tenho, operacional? então, eu tenho várias equipes. Eu tenho equipe de venda, que é um Tá. caos também na minha vida. Eu tenho mais ou menos uns 20 vendedores, né? Ó, é Mas eu não grande. tenho contato direto com eles, Uhum. né? Mas por telefone, eu não sei quando eu marco uma reuniãozinha, né, para treinamento presencial e tudo mais, né? Eu tenho os professores, que são mais ou menos uns 8 professores, como eu te expliquei, eles vão uma vez na semana, né? Aham. E eu tenho as pessoas que me auxiliam no dia a dia, né? Que são recepcionista, auxiliar administrativo, limpeza e etc. São 4, né, Entendi. no total. Entendi. Esse teu time de vendas, Juliane, é um time de vendas que ele está ligado a quem? Quem faz a gestão desse time de vendas? Ou são pessoas que você trouxe para trabalhar por comissão e aí você deixa eles mais soltos para eles gerirem a venda do jeito deles? Então, é por comissão, né? Então, eles Tá? não posso obrigar muito. E eu que fico ali. Eu não posso dar para uma outra pessoa, né? Porque venda é o segredo de tudo, né? Então, se eu deixar na mão de um terceiro, talvez não vai executar tão bem. E aí eu fico ali. Eu sou a líder deles o tempo todo. Por isso que eu quero sair um pouco da empresa para me dar mais atenção para a equipe de venda. Ontem a minha empresa não vendeu. Nossa, fiquei Aham. arrasada. Eu Aham. investi ontem R$ 300 só ontem com o Facebook, né? Sim. Funcionamento, Facebook e Instagram. Porque ontem eu não tive vendas. Então, um dia sem vendas, nem que seja uma, mas tem que ter venda. Um dia sem Aham. venda é complicador para mim. Né? Foi o primeiro dia essa semana que eu não tive venda. Entendi. E eu estou sempre ali trabalhando com a equipe de venda, entendeu? Uhum. Então, Juliane, olha só. O que eu posso dizer para você nesse sentido, tá? A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Primeiro, abre mão dessa crença, porque isso é uma crença que você colocou na sua cabeça,
de que se você não estiver gerenciando ou liderando o seu time de vendas, pode ser que não funcione, tá? Isso é uma crença limitante muito forte. Isso coloca você dentro daquilo que eu falei, do operacional da sua empresa. E o operacional da sua empresa é aqui embaixo. Quem que está fazendo a estratégia da empresa para que a sua empresa possa crescer? Então, o que você precisa estar pensando o tempo todo? Qual é o novo treinamento? Qual é a nova competição? Qual é o novo ranking? Qual é a nova estratégia de marketing? O tempo inteiro você precisa estar pensando, idealizando e formatando estratégias para o teu negócio crescer. Você precisa sim de um gerente, que você disse que você me falou agora, que você está indo atrás, então precisa sim de um gerente para você ter este gerente comandando o teu time de vendas. O teu time de vendas é grande o suficiente para você ter uma pessoa exclusiva para você conseguir coordenar o time de vendas com uma maneira mais efetiva, tá? Como você tem um time de vendas que trabalha por comissionamento, que você não pode ter uma característica do trabalho de CLT, né, que é não é submissão a palavra, como é que é? Me ajude, Juliane, como é que é o nome Não sei. Tipo assim, você não pode obrigar eles a obedecer aquilo que você está falando, né? Você só pode cobrar o resultado final deles, que é a venda. Na verdade, eu tento. Por exemplo, esses dias eu tirei todo mundo. Eu deixei 3 vendedores, porque eles Uhum. acham que não tem compromisso com a empresa. Tirei. Daqui a pouco eles vêm no privado. Falei, não, você vem aqui, você faz uma venda, fica implorando por uma venda. Eu quero poder passar para você, que eu pago por semana, né? Aham. 300, R$ 500. Eu não quero pagar uma venda para você. Se eu for ficar com uma venda, eu fico só com 3 vendedores. Aí eles começam a, assim, se animar, né? Se sente na obrigação. Então, eu estou Aham. sempre tentando fazer com que eles fiquem ali, entendeu? Certo. O que que eu posso te sugerir, tá? Escolha uma boa pessoa comercial, mas assim, ó, boa mesmo. E esta pessoa vai ficar responsável por criar um programa de treinamento e desenvolvimento desse teu time, tá? E esse programa de treinamento e desenvolvimento, ele vai acabar acarretando em algumas vantagens extras para o teu time de vendas. Um pequeno exemplo. Você disse que você impulsionou ontem no Instagram e no Facebook. O que você pode fazer é criar com o teu time de marketing, ou você mesmo fazer isso, eu não sei como é que é o teu processo aí, de você capturar leads de pessoas, né, contatos de pessoas, e você dar isso para os teus vendedores. Então, assim, você capta a informação do teu cliente através da tua rede social e dá para os melhores vendedores. Quem são os melhores vendedores? São as pessoas que estão participando dos treinamentos, que estão entregando os relatórios, que estão batendo metas. E aí você começa a criar pequenos mecanismos, pequenas premiações que pode ser dinheiro, mas não necessariamente dinheiro, para que o teu time de vendas sempre queira buscar novos conhecimentos sobre as técnicas e táticas de venda. Então, eu não sei como é que funciona esse teu processo aí dentro, mas gerir um time de vendas, eu colocaria assim, ó, 100%, ó, você tem 100% de tempo, de energia, de recurso, 100% da sua empresa, tá? 100% da sua empresa. O que eu recomendo? Que você tenha uma divisão que às vezes assusta quando eu falo, tá? 80% dos teus recursos precisam ser de vendas. Recursos financeiros, recursos de tempo, recursos de tudo mais. E 20% fica para produto e gestão. Matheus, você vai me enlouquecer com essa informação. Não, eu simplesmente estou dizendo para você. Venda e depois você dá um jeito de fazer o resto acontecer. Então, forme um time muito forte nas vendas, energia total nas vendas, para que você realmente comece a fazer a tua escola bombar. E aí, você com dinheiro no bolso, você consegue arrumar qualquer coisa. Você consegue ter um baita de um gerente, pagando um salário legal para ele, criar premiações, criar desenvolvimento, pagar curso para o teu time, pagar crescimento para o teu time, você consegue ter fôlego maior. Então, dedica de verdade 80% dos teus recursos para você fazer vender e 20% para o resto.
porque quando a gente tem o dinheiro aqui das vendas, a gente consegue fazer com que o resto funcione muito melhor. Faz sentido, Juliane? Sim, sim. Inclusive, por isso que eu quero sair de dentro da empresa. A empresa tem que girar sem mim, porque ela é muito dependente de mim, né? Perfeito. Porque o meu foco é estudar sobre venda, é trabalhar com venda, tudo com venda, porque o coração da escola é a venda, né? Sem Então, venda, eu não consigo manter ela. Então, eu quero exatamente. sair dali mesmo, porque eu não posso ter algo que seja muito dependente de mim. Perfeito. Você não criou a empresa para ter um emprego para você mesma. Sim, Você criou a empresa para atingir um propósito, seja qual for o seu próprio propósito, a sua vontade de ter aberto a empresa. Mas, com certeza, a essas alturas do campeonato, com a quantidade de pessoas que estão aí envolvidas na tua escola, você não tem essa empresa simplesmente para ser o seu autoemprego. Você tem essa escola para atingir um propósito que pode ser um propósito de ganhar dinheiro, de ter, sei lá, mais tempo, qualquer um deles. Só que o fato é que hoje você não está conseguindo fazer isso. E é por isso que eu bato na tecla. A única coisa que vai fazer a sua empresa e a empresa de qualquer pessoa funcionar é uma cultura muito bem estabelecida. Muito bem estabelecida, com os pilares, seguindo os princípios de liderança. Então, montar esse raciocínio na sua empresa, montar essa estrutura na sua empresa, para que você realmente crie uma cultura de resultados, uma cultura forte, uma cultura de vendas, você precisa, montando isso, a partir do momento que você tiver isso montando, girando e funcionando, você vai ter aí total tempo e total recurso e energia para você instalar no estratégico, tá bom? perfeito. Muito Perfeito. obrigada. Juliane, faz o seguinte, manda um direct para mim lá no Instagram, que eu tenho mais algumas coisinhas para falar para você, mas se eu ficar ajudando só você aqui, eu não consigo terminar os 5 princípios que as outras pessoas também estão querendo ver, tá bom? Perfeito. Então, manda um direct para mim lá no Instagram que a gente conversa um pouquinho mais, beleza? Tá bom, obrigada. Por nada, até mais. Vamos lá. Continuando, gente, então, com os 5 princípios. Eu falei 2, né? Exato, falei 2. Vamos para o princípio número 3. Qual é esse princípio número 3? Você precisa liderar pela motivação. Liderar pela motivação. O que é liderar pela motivação? Gente, há uns 3 ou 4 meses, eu dei uma palestra para um time de vendas e a minha abertura, me desculpem aqui se por um acaso isso atrapalhar vocês ou achar muito forte, eu abri a minha palestra com a seguinte frase: foda-se a motivação. Como assim, Matheus, foda-se a motivação e agora você está escrevendo que precisa liderar pela motivação? Olha só, liderar pela motivação é totalmente diferente de você ter um time que simplesmente precisa ser o tempo todo abastecido. Vamos lá, faça isso, vamos lá. E grito, e pulo, e... Gente, isso não funciona. Não funciona. Sabe balão de aniversário? Bexiga, bola, não sei como é que é na sua região aí, mas lá na minha cidade, lá em Caxias do Sul, onde eu nasci, era balão, tá? Sabe balão de festa? Quando você enche o balão de festa e fica lá bonitão, esticadão e tudo mais, como é que ele tá uma semana depois? Murchinho, desse tamanho assim, aquele negócio assim que não é nem um balão esvaziado e nem um balão cheio. É exatamente isso que acontece quando a gente trabalha somente num sistema de motivação. É um sistema onde você vai lá, dá grito, e puxa para cima, e puxa para baixo, e faz isso, e faz aquele outro, e mesmo assim o time logo depois está desmotivado de novo, tá? Por que eu digo foda-se a motivação? Porque este grito de motivação, ele é importante para complementar o que eu chamo de pressão mais importante. Pressão mais importante. O que significa essa pressão mais importante? A pressão mais importante é aquela que vem de dentro. É aquela pressão onde você sente a necessidade de fazer o que é preciso ser feito para que você consiga atingir os objetivos da empresa. Então, olha só. Quando eu exerço não, quando eu mostro para o colaborador, quando eu deixo claro para ele qual é a pressão interna dele,
por que que ele se motiva. Poxa, tem filhos, tem escola, tem carro para pagar, tem todas as despesas de casa para pagar, tem imposto, tem um monte de coisas que a gente sabe que a gente precisa pagar com o dinheiro que a gente ganha do nosso trabalho. E isso é tão rotineiro nas nossas vidas que a gente não para mais para pensar na importância que isso tem para nós. Se eu costumo perguntar para muitos times de vendas, qual é a sua maior motivação de você bater metas? Ah, são os meus filhos, porque eu quero proporcionar para eles algo muito bom, eu quero proporcionar para eles algo que eu não tive na minha vida. Cara, que legal, que ótimo para você. Você está sendo um pai excelente, uma mãe excelente quando você estiver fazendo isso. Porém, se você não se manter em alta performance, se você não se manter forte, se você não se manter bem, se você não se manter atualizado, aprendendo e contribuindo, você não vai estar conseguindo executar o seu melhor para o seu filho. E aí você não vai conseguir trazer o seu filho para você e dar a educação e os princípios que você quer dar para ele. Quer pressão maior do que você dizer, em outras palavras, de um jeito carinhoso, de um jeito profissional, que se você não cumprir isso daqui, se você não fizer isso daqui, se você não cumprir com a cultura da empresa, se você não cumprir com a cultura da empresa, você não vai bater metas. E se você não bater metas, você não vai ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir dar para o seu filho aquilo que você disse que você vai dar. Isso se chama pressão interna, tá? Então, é totalmente diferente de você chegar para o seu liderado e dizer, faça isso, faça. Chefe, segunda situação. Vamos lá, time, vamos fazer, e é isso aí, vamos fazer. E, nossa, mas eu tô tão cansado hoje, meu líder. Eu tô realmente assim, ó, querendo dar uma descansada. Não importa, você é foda, você é muito forte, você precisa isso, você precisa aquele outro, e vamos lá e grito para cima e para baixo. Isso cansa, isso enche o saco, em pouco tempo não funciona mais. Agora, se você chegar de uma maneira sutil para o seu colaborador e perguntar assim, e aí, como é que está o seu filho? Como é que está o seu filho lá na escola que você paga ele? Que você paga para ele? Como é que está a reforma da sua casa que você disse para mim que você gostaria de fazer? Como é que está o seu carro? A quantas anda a entrada do seu carro que você gostaria de dar? Ou a quantas anda a economia que você está fazendo para comprar o seu carro que eu e você chegamos à conclusão que seria melhor você comprar à vista e não financiado? Guarde o dinheiro ou faça um consórcio que é até mais barato, o juro de consórcio. Então, exerça essa pressão em cima dos seus liderados de uma maneira sutil, para que você desperte somente a pressão interna que cada um deles tem. É totalmente diferente quando um líder tradicional, um gerente tradicional fala assim, faça o que eu mando porque eu sou o seu chefe. Eu era assim. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que simplesmente falava, faça porque precisa ser feito. E acabou. Eu chegava nas empresas e dizia, faça isso, e as pessoas precisavam obedecer. Um líder de verdade, ele fala, é assim que eu vejo a situação. Como você pode ajudar a alterar essa realidade? Ou, um líder de verdade fala, olha só, você lembra que você falou para mim que você gostaria de reformar a sua casa? Então, já que você quer reformar a sua casa, então eu entendo que se você cumprir essa e essa meta, você vai conseguir atingir muito mais rápido a sua reforma, atingir a sua meta de reforma. Então, lidere pela motivação, porém essa motivação precisa vir de uma pressão interna que você vai executar sobre os seus liderados, tá bom? Você não vai de jeito nenhum, você não vai de jeito nenhum executar essa pressão de uma maneira em público, você não vai fazer essa pressão de um jeito forte a ponto de deixar o seu colaborador extremamente estressado. E isso, gente, eu falo mais para frente para vocês em outras mentorias que a gente fizer, porque hoje não é o assunto, de como você vai identificar se o seu colaborador está devidamente estressado. Porque olha só,
Quando a gente faz uma pesquisa de clima, a gente chega numa determinada curva, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui do lado de cá, tem os colaboradores pouco estressados. São aquelas pessoas que, assim, estão tranquilas, não estão se estressando tanto, tá? A produtividade delas, esse eixo aqui da produtividade, este eixo aqui do estresse. A produtividade delas é baixa. Por quê? Deixa eu pegar outra cor aqui. É baixa porque quando você está sob pouco estresse, você tende a entregar menos resultado. Quando o estresse começa a aumentar, você começa a entregar mais. A sua produtividade aumenta. Você entrega mais resultado. Porém, se passa da conta, se vem muito para cá, se fica muito estressado, a produtividade cai e até às vezes zera. Então, este gráfico aqui está bem rudimentar, né? Então, quanto mais você estiver dentro dessa faixa aqui, ó, quanto mais você estiver dentro dessa faixa de estresse aqui, ó, você consegue extrair mais produtividade do seu time. E quando a gente usa a palavra estresse, nós não estamos falando de infelicidade, nós não estamos falando de deixar o seu colaborador irritado e tudo mais. Eu costumo dizer que o time precisa ser produtivamente feliz. Olha só, produtivamente feliz. Ele tem que ter um grauzinho de estresse, porque o estresse nos tira da zona de conforto. O estresse deixa a gente forte, o estresse deixa a gente movimentado, buscando mais coisas, mais resultados. Então, a gente colocando o time neste quadrante de estresse aqui, ó, a gente consegue extrair mais resultados, tá? Mais para frente, nas próximas mentorias, eu vou trazer para vocês como que a gente mede essa questão do estresse, tá? A gente mede ela em números absolutos, ou seja, notas. O colaborador dá uma nota de quanto ele está estressado, e a gente precisa estar ali entre uma faixa intermediária para que a gente tenha o time produzindo, mas ao mesmo tempo não estando tão estressado assim, tá certo? Gente, vamos lá. Quarto princípio da liderança que eu vou trazer para vocês é um dos mais importantes que a gente precisa prestar atenção aqui, tá? Que vai estar conectado diretamente com este primeiro aqui, que é o de cultura. Coloque os valores em primeiro lugar. Coloque os valores em primeiro lugar. Por quê, Matheus? Porque, gente, colocar os valores em primeiro lugar é simplesmente você dizer para o seu time, aqui dentro da empresa, se você não tiver estes valores, você não trabalha. Ponto final. Aqui na TAP Treinamentos, nós temos 5 valores que são inegociáveis, absolutamente inegociáveis. Ou seja, se você rompeu qualquer um desses 5 valores aqui, você está fora da empresa. Mateus, você demite só porque a pessoa não cumpriu um dos valores? É óbvio que não. Não é assim, ó, eu falhei uma vez, o Mateus vai lá e corta a pessoa. Não é isso, tá? A gente trabalha aqui com 5 valores extremamente importantes para nós, e quando a pessoa rompe um desses valores, eu chamo e digo, quais são os valores da empresa, fulaninho? São Y, Z e tal. 1, 2, 3 e 4. São 5 valores principais. Quais são esses valores? Primeiro deles, aprender. Se a pessoa não estiver aprendendo alguma coisa, se ela não estiver se desenvolvendo, ela não trabalha na empresa. Ponto final. Segundo valor, contribuir. Se eu não estiver contribuindo com alguém, eu estou errando. Terceiro valor, resolver. O time precisa resolver os problemas. Ele tem que fazer o que precisa ser feito. Mas aconteceu o problema, eu não sei resolver. Vá atrás de alguém que resolva. Vá atrás de alguém que te ajude a resolver. Então, o terceiro valor aqui da empresa é resolva os problemas, tá? Quarto valor aqui da empresa, ação massiva. O que quer dizer isso? Haja, tome atitude o tempo inteiro. Haja de maneira constante e forte para que você consiga ter os resultados que você quer, e os resultados que a gente quer estão conectados dentro da nossa cultura. Vamos lá. Qual é a nossa visão dentro aqui da TAP? Qual é a visão da TAP? Nós vamos ser reconhecidos por mudar a vida
de mais de 100 mil pessoas em 5 anos. Mateus, que ousado. Sim, é bastante ousado, porque eu tenho consciência da missão que eu tenho. Quando eu vou ajudar um empresário a melhorar o seu time, a melhorar a sua empresa, aumentar o faturamento, este empresário vai transferir isso para a vida das pessoas. Então, quando a gente atinge uma empresa que tem 10 colaboradores, nós estamos atingindo 11 pessoas, mais as famílias deles. Então, de maneira indireta, a gente está agindo de maneira massiva para atingir a nossa visão. Então, a gente sempre está buscando novas pessoas para que a gente possa ajudar a transformar a vida para cumprir a visão da empresa. E todo mundo no time sabe disso, porque a gente faz um refresh disso de maneira constante. A gente traz isso para o nosso dia a dia de maneira constante. E o quinto valor é ter persistência, consistência, praticamente a mesma coisa. A gente mantém a consistência das coisas que a gente faz. A gente mantém a persistência das coisas que nós fazemos. Porque o que separa o fracasso do sucesso é somente a persistência, que é diferente de insistência, tá? Insistência é você não mudar a estratégia e continuar fazendo e esperar resultados diferentes. Não vai acontecer. A persistência é quando você muda a estratégia, mas mantém o foco maior. Então, por exemplo, nós temos o foco maior de transformar a vida de mais de 100 mil pessoas aqui na TAP. A gente tem esse objetivo e mantém ele lá, forte. Agora, quais são as estratégias que a gente vai levar ao longo desses 5 anos para atingir esse objetivo? Vão mudar muitas vezes essas estratégias. Então, o processo, ele vai ser alterado, mas o objetivo final, não. E é aqui que você tem que ter bastante clareza em quais são esses valores da sua empresa, para que, baseado nesses valores, você consiga atingir a meta da empresa, a visão, a missão da empresa, que fazem parte da cultura aqui, tá? Quem tem dificuldade de fazer implementação de cultura, gente, não se preocupa, tá? Porque vão haver outras lives onde eu vou trazer o tema de cultura. Hoje eu estou trazendo o tema de liderança e por isso que eu deixei claro aqui para vocês. Deixe sempre os valores da empresa em primeiro lugar. Então, todas as atitudes que você e seu time tomarem dentro da empresa precisam estar conectadas diretamente com os valores da sua empresa, tá? Por quê? Os valores vão dar o norte, os valores vão dar a direção, e a direção é mais importante que a velocidade, gente. Presta atenção nisso. Direção é mais importante que velocidade. Descubra qual é a direção que você vai percorrer no meio do caminho, o que vai acontecer com a sua empresa para que você consiga chegar aqui, ó. Aqui tem a missão, tem a visão, e este caminho todo é percorrido baseado nos valores da sua empresa. Então, quarto princípio que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é sempre, sempre, sempre tenha os seus valores em primeiro lugar. Tá certo? Fazendo sentido? Gente, se vocês quiserem falar, Juliane, você que já falou comigo, e eu gostei pra caramba, que você me trouxe coisas que eu amo falar, que são vendas e cultura, tem aqui embaixo em reações ou reactions, dependendo do seu Zoom, se ele está em português ou inglês, e aí você clicando ali tem uma mãozinha, ou, obviamente, fala aqui no bate-papo, Mateus, repete isso, fala isso de novo, deixa mais claro, ou quero tirar uma dúvida, abre o meu microfone e eu vou abrir o seu microfone e a gente vai conversar, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, fale aí comigo que eu volto e paro, tá? Gente, olha só, tem uma outra coisa que eu falo, que você nunca vai ser maior do que as suas metas. Você nunca vai ser maior do que as suas metas. Então, isso, eu vou nomear aqui o quinto princípio e depois a gente vai conversar sobre eles, tá? Estabeleça metas ousadas. Há mais ou menos 10, 15 anos atrás, Dubai era um completo deserto.
Não tinha absolutamente nada naquela região. Hoje, todo mundo conhece Dubai. Todo mundo conhece Dubai. A grande maioria das pessoas que, pelo menos, eu já conversei sobre Dubai, morre de vontade de conhecer Dubai. É uma das cidades mais lindas, planejadas, organizadas, bonitas, espetaculares para você visitar. Está na minha lista de cidades que eu quero visitar, porque realmente, há 15, 20 anos atrás, eu não lembro exatamente as datas, era um completo deserto. Para quem acompanhou lá no meu Instagram, sabe que eu estive recentemente no Egito. O Egito não faz fronteira com os Emirados Árabes Unidos, que é onde fica Dubai. Porém, é um deserto também, é o mesmo deserto, é o Saara. Só que o Egito não tem 5% do desenvolvimento que tem em Dubai. O Egito não tem 5% do desenvolvimento que tem em Dubai. Matheus, o que tem a ver com o tema de liderança? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque se o quinto princípio é estabeleça metas ousadas, um dia um sheik olhou para aquele deserto e disse: aqui nós vamos construir uma das principais cidades do mundo. E as pessoas começaram a chamar ele de louco, começaram a chamar ele de maluco, alucinado, que não ia conseguir atingir os objetivos. E qual é a frase que ele eternizou nos Emirados, né, em Dubai? Por que não? Why not? Why not? Por que não? Por que eu não posso atingir? Por que eu não posso ir longe? Por que eu não posso estabelecer metas absolutamente ousadas e montar uma estratégia para que ela aconteça? Ah, mas Matheus, é difícil. Se fosse fácil, saia não, desmanche a sua empresa e vai procurar um emprego. É mais fácil. Não estou dizendo que todo emprego é fácil, tá, gente? Longe de mim. Eu estou falando que é mais fácil você estar empregado do que você ser empreendedor. Vai se tornar muito mais fácil a sua vida empreendedora se você tiver cultura na sua empresa. Ah, mas Matheus, eu não sei implantar cultura. Você precisa buscar ajuda externa. Você precisa buscar a ajuda de quem pode realmente contribuir com o seu processo de desenvolvimento dentro da empresa. Busque mentores, faça treinamentos, leia livros. Seu conhecimento, gente, do mesmo jeito que a gente não consegue ultrapassar a meta. A meta que nós colocamos, ela é mas ela é um parâmetro, eu vou trabalhar para passar a meta. Isso, gente, isso é lindo, tá? Isso é fofinho, é bonitinho, sempre trabalhe para passar a meta e tudo mais. Gente, não funciona, tá? Eu trabalho com metas há 15 anos, 12 anos diretamente no varejo e mais alguns anos antes dentro da indústria. E eu digo para você assim, ó, todo mundo, todo o cérebro de todo mundo, quando chega na meta, relaxa. Sempre que chega na meta, relaxa. Então, estabelecer metas ousadas é principalmente você fornecer para o seu time a condição de, ao invés de chegar nessa metinha aqui embaixo, a condição de chegar na meta aqui de cima. Só que lembra, lá no comecinho da nossa mentoria de hoje, que eu falei que um dos papéis do líder é facilitar a vida dos seus liderados. Um dos papéis do líder é facilitar para que os liderados cumpram a missão da empresa. Este é o objetivo do líder. Então, você precisa se perguntar: o que eu preciso fazer como líder para que esta meta seja possível e não essa aqui de baixo? O que eu posso facilitar? Qual a burocracia que eu posso eliminar? Qual é a força que eu posso dar para o meu time? Qual é a motivação que eu preciso mostrar para o meu time para que eu consiga estabelecer essas metas ousadas e que eu consiga cumprir essas metas ousadas junto com o meu time? Porque é a mesma coisa. Eu não consigo ser maior, o meu sucesso nunca vai ser maior do que o meu conhecimento. Por quê? Não tem como eu ter um resultado maior do que aquilo que eu conheço. Então, hoje, o ser humano não consegue chegar em outras galáxias, por exemplo. Por quê? Porque não temos o conhecimento de como fazer isso. A partir do momento que a gente tiver o conhecimento de como fazer, a gente vai começar a fazer. Então, hoje, o homem só consegue estar
na sua própria galáxia. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não tem o conhecimento para ir para outras. Dentro da nossa empresa, é exatamente isso que acontece. A gente não tem o conhecimento para passar para o próximo nível. A gente não tem o conhecimento para chegar aonde a gente quer chegar. Então, a gente precisa buscar ajuda externa. A gente precisa buscar a ajuda de quem pode realmente fornecer o conhecimento que a gente precisa ter para passar para o próximo nível. E aí, depois que eu adquiri esse conhecimento para passar para o próximo nível, aí sim eu posso estabelecer metas mais ousadas. Não estabeleça metas ousadas se você não for capaz de treinar e capacitar o seu time. Não faça isso. É o maior tiro no pé que você pode dar, porque você simplesmente não vai atingir essas metas, porque você não sabe o caminho, você não tem conhecimento do caminho. Deixa eu pegar o exemplo aqui da Juliane. A Juliane tem uma escola de cursos profissionalizantes. Isso é fantástico, porque as pessoas estão buscando cada vez mais conhecimento, justamente por isso que eu estava dizendo aqui atrás. Você só consegue chegar até o máximo do que o seu conhecimento é capaz de fornecer para você. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais conhecimento. E você tem uma escola de curso profissionalizante. Ótimo, maravilha. Agora, o que você, como líder, pode fazer para que você atinja resultados estratosféricos? A gente tem exemplos de outras escolas, de outras marcas. Olá, escola de inglês, por exemplo. Eu conheço a escola de inglês WhatsApp, que é do brasileiro, que escreveu... Cadê, meu Deus, o livro dele? Esqueci o nome. Flávio Augusto. Quase que eu não lembro o nome dele. Flávio Augusto fundou a WhatsApp. A WhatsApp hoje é uma das maiores escolas de inglês do mundo. E ele tem um time de vendas espetacular. Ah, são chatos. Eles estão cumprindo o papel deles. Eles estão vendendo. Só que ele teve uma visão ousada de vender inglês para o mundo inteiro. Então, hoje ele tem vendedores de inglês no mundo inteiro. Se ele conseguiu vender um curso de inglês que, querendo ou não, é um curso profissionalizante, por que que você também não conseguiria atingir o nível que ele chegou? Por que que hoje você não consegue chegar lá? Por quê? O Flávio Augusto adquiriu um conhecimento, um caminho, uma estradinha através do conhecimento que ele adquiriu na vida dele. E essa estradinha colocou ele no patamar que ele queria. Então, ele estabeleceu as metas ousadas, buscou conhecimento para atingir essas metas, e aí as coisas começaram a acontecer. E é absolutamente assim na nossa empresa também. A gente precisa buscar o conhecimento para atingir a meta maior. A gente precisa buscar o conhecimento para poder cobrar do nosso time que eles consigam atingir essas metas maiores que a gente colocou. Tá certo? Gente, fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Ó, vou de novo, ó. Juliane, tô liberando seu áudio, viu? Quero ouvir você. Você falou, o resto do pessoal aí parece que tá dormindo. Então, eu liberei o seu microfone aí para você falar comigo se faz sentido e se ajudou você aí no seu processo. Fez sim. Muito sentido. Maravilha, que bom então. O que você vai começar a aplicar hoje ainda na sua empresa para você começar a ter resultados melhores? Então, eu vou tentar analisar qual é a cultura da minha empresa, né? Eu primeiro vou ter que analisar tudo. Cada um é de uma forma. E começar a estabelecer a cultura, né? E focar nas minhas vendas. Isso. Foque muito nas vendas, tá? Agora, quando você for estudar a sua cultura, porque o que eu digo assim, Juliane, a cultura da nossa empresa, ela existe, você querendo ou não querendo, você sabendo ou não sabendo, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Se você não estabeleceu uma cultura intencional, ou seja, aquela que você quer para sua empresa, existe uma cultura acidental dentro da sua empresa. As pessoas puxaram o conhecimento que elas têm de vida, formaram uma grande colcha de retalhos dentro da sua empresa. Então, cada um está puxando para um lado. Pode ser um dos motivos que você ainda não tenha atingido o objetivo que você quer com a sua empresa. Então, quando você for pensar na cultura, pensa na cultura de uma maneira global, tá? Mas não esqueça de pensar na missão, na visão e nos valores, tá?
missão, visão e valores, mas não aquelas missão, visão e valores de quadrinho de parede que a gente vê em empresas por aí, que você vai, sei lá, comprar alguma coisa, vai num laboratório, tem aquela plaquinha lá com um monte de informação que ninguém lê, ninguém sabe o que que é. Você precisa vivenciar missão, visão e valores no seu dia a dia, criar uma cartilha de cultura, onde dentro dessa cartilha de cultura vão ter, por exemplo, a explicação sobre os valores da empresa. Aquilo que eu fiz aqui para vocês, explicar cada um dos 5 valores aqui da TAP, você precisa também deixar isso claro para o time lá na hora de ele trabalhar, tá? Porque cultura é aquilo que a gente faz todos os dias. E quando você tem uma empresa, você precisa pensar em qual é o que as pessoas estão fazendo na minha empresa quando eu não estou lá. O que as pessoas estão fazendo na minha empresa quando eu não estou cuidando delas. E dentro de uma cultura, a gente faz aquilo que a gente internalizou. A cultura egípcia é completamente diferente da cultura do Brasil. Só que se você passar 6 meses lá, você vai entender a cultura, se adaptar à cultura e executar a cultura deles como se você fosse um egípcio. Claro que não na mesma proporção, né? Porque eles estão a vida inteira lá, mas você vai começar a entender a cultura. É a mesma coisa dentro da empresa, tá, Juliane? Então, pensa muito bem quais são as atitudes, aonde você quer chegar com a sua escola, o que você quer atingir, qual é a sua meta para 4, 5 anos, escreve tudo isso, monta uma cartilha de informações da sua cultura, elabora um processo seletivo muito bem feito, com todas as informações da sua cultura, para que você só tenha um time que realmente pode atingir alta performance junto com você. E fala comigo lá no direct, que eu vou ajudar você com algumas outras coisinhas. Tá certo? Tá certíssimo. Maravilha. Pessoal, vamos encerrando por hoje. A gente já está aqui há praticamente 1h e... São 9h30 agora. A gente está aqui 1h e pouquinho já. A gente precisa trabalhar, cada um precisa ir para a sua empresa, porque eu estou falando com empresários, pessoas que mudam completamente a história do Brasil. Está nas nossas mãos fazer isso. Então, pessoal, quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão de cultura e desenvolvimento, lá no Instagram tem Matheus, sem H, V Lisboa. Matheus V Lisboa. Matheus V Lisboa. Vai lá, me procura, tá? Fala comigo lá no direct, eu vou ajudar você, vou tirar suas dúvidas, vou ajudar você a implementar a cultura na sua empresa, uma cultura de excelência e de resultados, para que você possa realmente viver o propósito que você imaginou para sua empresa, tá certo? Gente, obrigado, espero que eu tenha contribuído com vocês, espero que eu tenha ajudado vocês em entender melhor como é que funciona essa cultura. Obrigado demais por ter contribuído, por ter participado. Juliane, obrigado aí por você ter aberto seu microfone e falado o que você está enfrentando aí de dificuldade. E a gente se vê lá no Instagram com mais conteúdos o tempo inteiro para vocês, tá certo? Gente, tchau, tchau. Boa quarta-feira, bom trabalho para todo mundo e a gente se vê amanhã na live lá no Instagram. Não vai ser aqui, vai ser lá no Instagram amanhã. A gente se vê lá e amanhã eu vou falar com uma pessoa lá do meu Mastermind, o Reni, que é uma pessoa espetacular. A especialidade dele são novos negócios, né? Como formatar o plano estratégico do negócio, como você vai começar a fazer um negócio girar. E é óbvio que a cultura faz parte desse processo de começar a fazer a empresa girar. Tá certo? Fechado, gente? Então, até amanhã. Tchau, tchau. A gente se vê lá na live, 8 em ponto lá no Instagram. Tchau, tchau.